Numa noite pacata, a pequena Sophie acaba dormindo, até que ela mesma acorda por causa de um pequeno barulho. Sophie anda em direção ao quarto dos pais dela, até que a mãe dela, a Helena, aparece mandando ela fechar os olhos. Mesmo assim, a pequena Sophie acaba vendo que o pai dela estava morto. No outro lado da cidade, conhecemos a Kate. Kate é uma psicóloga e vive sozinha em sua casa. A história mostra o dia a dia da Kate, até que há um momento em que ela recebe uma ligação, e era o detetive quem entra em contato com ela. Kate vai de automóvel rumo ao lugar onde o detetive mandou ela comparecer, e por ali mesmo o detetive informa sobre uma morte que aconteceu e que era para Kate examinar a Helena, mãe da pequena Sophie. Kate vê o corpo do Matthew, pai da Sophie e marido da Helena. Ele estava todo estragado. Kate estava olhando aquele corpo porque ela precisa entender com o que estava lidando, já que examinaria a Helena. Kate faz algumas fotografias, até que ela mesma encontra um papel com o nome Takahas. Kate se aproxima da Helena pela primeira vez, mas a Helena não responde nada do que a Kate disse. Kate tem a ideia de falar com a Sophie, mas primeiramente ela fala com o avô da Sophie, o Grandpa. Grandpa alega que o verdadeiro assassino do marido da Helena era o Doug. Ele alega isso porque já viu o Doug conversando com a Helena. A Kate pede para o Grandpa deixá-la sozinha com a pequena Sophie, e assim a Kate se aproxima da Sophie por debaixo da cama. Ela faz média e consegue se comunicar com a Sophie. Na conversa entre elas duas, Sophie não queria contar nada a Kate porque ela tinha medo da Kate separá-la da mãe dela. Kate fez uma promessa de que não deixaria Sophie ficar separada da mãe dela, e é por isso que a Sophie acaba confiando e contando para Kate sobre a noite em que o pai dela morreu. Sophie alega que uma tal de Mara matou o pai dela, e lá vai a Kate se aproximar da Helena perguntando para a Helena quem era a Mara. Helena apenas dá um grito de agonia, e assim, logo no outro lado da cidade, lá estava a Helena conversando com a Kate. Dali mesmo, a Helena conta os relatos sobre a vida do marido dela que faleceu. Elas duas estavam na delegacia e a Helena conta que o marido dela havia revelado que tinha traído ela, e com esse sentimento de culpa, o marido dela começou a se desculpar. Mas a Helena diz que não perdoaria ele. Depois, a Helena revela que ela estava dormindo ao lado do marido dela e que de repente ela sentiu uma força estranha no quarto dela, e era o capiroto do sonho que sentou no peitoral do marido dela e matou ele. Helena jura que tudo era verdade, mas já dá para ver que a Kate não aceita aquilo como verdade, apenas ouve a Helena falar. O detetive já tem aquilo como caso encerrado, pois ele trata a Helena como louca, é óbvio. Entretanto, a Kate fala que ainda analisará o caso. Contudo, o detetive já fala que não aceitaria a história de que um capiroto matou o marido da Helena. Kate fica refletindo. Quando ela está em casa, sua reflexão aumenta, já que a história da Helena era um absurdo. Kate pensa e pensa, bebe e até que chega no momento em que ela pega a apostila e escreve que a Helena seja internada. Ela não se sente bem com isso e de repente ela sente uma sensação estranha, e logo a taça de vidro dela é quebrado do nada, o que chama a atenção da Kate. No outro dia, Helena estava conversando com a filhinha dela, Sophie, e a Kate estava observando a conversa das duas. Kate estava se sentindo mal pelo o que aconteceria ali, e assim um funcionário do manicômio chega no local. Kate tenta fazê-lo esperar mais um pouco, mas nada adianta. O funcionário apanha a Helena para interná-la e a Kate segura a pequena Sophie. Kate estava vendo que a Sophie estava desesperada, assim como a mãe dela. Enfim, as duas são separadas. Logo depois, lá vai a Kate continuar a vida dela. Ela estava correndo, mas estava se sentindo mal por aquilo tudo que aconteceu. Quando é noite, a Kate estava dormindo até que ela acorda sentindo uma terrível sensação de impotência. Seus membros não se movimentavam. Ela sente que algo de errado estava por ali, até que ela vê uma assombração e assim ela desperta de vez do sono que ela teve. Kate desperta assustada, é claro. Na manhã, a Kate estava ouvindo as notícias do dia a dia, até que ela observa
o papel que estava na frente dela. Ela percebe que aquele papel era o mesmo da foto que ela havia feito e havia uma mensagem naquele papel dizendo que o tal Takahais tinha mais informações. Também fala do ano de 1966. Isso chama a atenção da Kate, que dirige até a casa desse Takahais, porque o papel tinha o endereço dele. Ela chega até a casa dele e bate na porta, ninguém atende. Então, ela entra assim mesmo, procurando ele, mas de repente ela vê um corpo na cama e quando ela se aproxima, a mesma retira o lençol e encontra o defunto Takahais. Bem, aí a galera do necrotério chega naquela casa e lá estava Kate conversando com o detetive. Bem, Kate menciona que aquela morte era igual à morte do marido da Helena, entretanto, o detetive ainda pensa que foi a Helena quem fez aquilo. Kate duvida disso e ela até menciona que faltava um tal de Doug para interrogar, mas o detetive dá uma bronca nela dizendo que o trabalho dela era de psicóloga e não de detetive. Kate estava se sentindo culpada porque um erro dela deixou a Helena no manicômio e a Kate queria tirar a Helena de lá. Kate vai até o manicômio para falar com a Helena. Kate fica frente a frente com a Helena, mas a Helena não queria responder a Kate. Kate havia perguntado sobre quem era o Takahais, mas a Helena não respondia. Daí a Kate conta a história da infância dela, da qual a mãe da própria Kate foi internada por ter esquizofrenia. Kate diz para a Helena que ela sente que o que a filhinha da Helena está sentindo. E assim que a Helena começa a contar tudo, Helena conta que o marido dela sempre tinha problemas na hora do sono e que por isso ela, a própria Helena, encontrou um grupo de apoio para ajudar as pessoas a terem um sono tranquilo. A Helena revela que ela conheceu Takahais e o Doug ali, mesmo naquele grupo de apoio. A Helena, fala que o marido dela melhorou depois que foi naquele grupo de apoio e que assim ele voltou melhor em casa, mas na noite em que ele estava para dormir, sentiu sensação ruim e assim apareceu uma marca vermelha no olho dele e as coisas se tornaram piores depois disso. Helena pede para que a Kate deixasse ela ficar com a filha dela. A Kate responde que fará de tudo para encontrar o assassino que matou o marido da Helena e assim a Helena dá um de repente dizendo que ela já falou quem matou o marido dela e quem matou o marido dela foi um capiroto do sono. Helena até mostra uma marca vermelha que estava no olho dela. Ela diz que o capiroto do sono marcou ela e que se ela não saísse de lá, a mesma morreria sozinha. Helena chora e durante a noite a Kate vai no tal grupo de apoio que a Helena falou para ela. Kate queria encontrar o tal Doug que deveria estar ali. E assim a Kate assiste uma aula do Dr. Martin Ellis, que entende sobre o sono. Martin fala sobre os estágios do sono. Ele dá uma explicação científica para as sensações ruins que aquelas pessoas sentem quando estão dormindo. Daí o próprio Martin decide ouvir os relatos de cada um que estava ali. E assim as pessoas começam a falar das sensações ruins que elas sentem quando estão dormindo. Elas falam de coisa do mal, diabo, assombração, enfim, até que chega a vez do Saul falar e ele revela que vê a assombração o tempo todo. Ele revela que ela estava ali observando todo mundo e que fica perseguindo ele. E é assim que a história mostra quem é Doug, que revela que na verdade o Saul estava sendo perseguido por um capiroto do sono. Marty tenta calar o Doug, mas não consegue, e o Doug afirma que o Saul não deveria dormir e que se caso ele dormisse, o mesmo morreria, pois o capiroto do sono iria matá-lo. Tem um momento em que o Doug tira os óculos do Saul e os olhos do Saul estavam vermelhos, e o Doug avisa que o Saul estava amaldiçoado e que os olhos avermelhados do Saul indicavam que ele estava no estágio final, da qual se ele dormir, a assombração matará ele. Não era a maconha que deixa os olhos do Saul vermelhos, era o capiroto do sono que marcou Saul para morrer. Saul começa a chorar enquanto o Doug faz um escarcéu ali, falando que tudo o que o médico Martin falou era mentira. Doug até diz que o Saul iria morrer naquela noite. Doug até entra em confronto com outro rapaz e se retira dali. A Kate decide seguir o Doug, mas logo depois ela não encontra mais. No outro dia, lá vai a Kate informar o detetive que o tal Doug disse que o Saul iria morrer, e isso pareceu como se o Doug estivesse ameaçando o Saul.
Para Kate é como se o Doug fosse o culpado pela morte do marido da Helena, mas isso irrita o detetive e ele manda a Kate ir para casa e ameaça ela dizendo que se ela não parasse, aquele seria o último caso de assassinato que ela participaria. A Kate volta para casa, ela aperta o telefone para ouvir mensagens e a mesma ouve as mensagens que a Helena enviou para ela. Helena estava dizendo que o tal capiroto estava se aproximando dela e que se ela morresse, seria a culpa da Kate. Kate tenta entrar em contato com a Helena, mas o manicômio não deixava os pacientes atender o telefone naquele horário. E lá vai a Kate beber para tentar relaxar, e no outro lado da cidade estava Sal orando e preparando seus últimos momentos de vida. Enquanto a Kate dormia, Sal acabou jogando gasolina e tocando fogo nele mesmo. Daí a Kate acorda sentindo uma sensação terrível. Ela não conseguia movimentar o corpo dela e eis que debaixo de uma mesa da casa dela estava o capiroto do sono. E com isso a Kate acorda de uma vez por todas totalmente assustada com aquilo tudo. Kate até se aproxima daquela mesa que ela sonhou e o celular toca. Ao atender, Kate vê que era o detetive quem falava com ela, e o detetive estava informando que o Sal estava morto e que o Doug era o suspeito. Logo depois, lá estava o Doug na delegacia e o detetive e a Kate estavam observando ele. O detetive avisa que o Doug vivia isolado da civilização. Doug era um eremita, segundo o detetive, e o detetive estimula a Kate a conversar com o Doug, afinal, eles precisavam de respostas. E lá vai o detetive interrogar o Doug, mas o Doug não dava uma resposta, dizia que não iria comentar nada. O detetive estava mostrando que acredita que o Doug foi o responsável por aquelas mortes, mas o Doug não queria comentar nada. A Kate entra na história de que existe um capiroto do sono. Kate pergunta sobre o capiroto e também pergunta se o Doug conhecia o Takahais e o marido da Helena. Doug confessa que conhecia os dois e até revela que ele avisou ao marido da Helena que não era para ele dormir. O marido da Helena estava com o olho marcado e o Doug mostra o olho dele para a Helena. Doug diz que avisou para o marido da Helena, mas o marido da Helena morreu por não ter dado ouvidos. O detetive acusa o Doug pelos assassinatos, mas o Doug diz que o detetive não tinha provas, o que era verdade. Coube ao detetive deixar o Doug livre e vigiá-lo, porque a qualquer momento ele poderia flagrar o Doug fazendo crimes. O detetive até manda a Helena ser solta do manicômio e isso deixa a Kate feliz. Mais tarde, lá vai a Kate, doida para ver a Helena outra vez, e daí quando a porta se abre, a Helena estava morta, com uma posição confusa na cama onde ela dormiu. Isso deixou a Kate quebrada por dentro. A Helena estava toda feiosa, com os olhos totalmente vermelhos. Logo depois a Kate estava tomando um banho na banheira e a porta do banheiro estava fechada, só que a Kate começa a sentir sensações horríveis e de repente a silhueta da assombração fica na frente dela. A sombra está pronta para atacá-la, contudo a Kate consegue despertar e ela vê que não havia nada por ali. A questão é que quando a Kate olha para o espelho, ela vê que o olho dela estava marcado também. Kate imediatamente vai até a delegacia, entra numa sala sem que ninguém soubesse. Ali dentro a Kate encontra registros de onde o Doug mora e também ela encontra um envelope que tinha um vídeo que mostrava a morte da Helena. E lá vai ela pegar o pendrive para assistir o vídeo. Aquele vídeo mostrava que, enquanto a Helena estava dormindo, ela começou a passar mal e uma força invisível acabou estrangulando a Helena. Kate até pausa o vídeo e consegue ver a força maldita matando a Helena. Por isso a Kate vai até a casa do Doug. Doug vivia isolado. Doug vê ela, mas não queria deixá-la entrar. Contudo, ele vê a marca no olho da Kate, por isso ele deixa ela entrar. Na casa do Doug tinha vários papéis, desenhos e jornais que falavam sobre a assombração do sono. E o Doug narrava os diversos casos da assombração do sono no mundo. A Kate não acredita muito nisso, e é daí que o Doug afirma que ela, a Kate, estava no estágio 2. Ele explica os estágios. Doug fala do estágio 1, do qual milhões de pessoas já viram a assombração do sono, mas para muitas dessas pessoas nada acontece. Contudo, para os azarados acontece o estágio 2, onde a assombração marca a vítima e o olho da vítima fica vermelho. Doug fala do estágio 3, onde a assombração aparece durante o sono da vítima, sobe no corpo da vítima e ainda coloca as mãos no pescoço da vítima. O Doug fala do
quarto estágio, que é quando a pessoa vê a assombração no mundo real, no dia a dia, e quando a vítima vai dormir é o momento em que a vítima morre. A Kate questiona que, se isso fosse verdade, como é que o Doug ainda estava vivo, e assim o Doug responde que ele só dormia 20 minutos de cada vez e que a assombração só vence caso a vítima estiver em sono profundo. Quando o alarme toca, ele acorda. A Kate rebate as afirmações do Doug, dizendo que aquilo estava fazendo mal a ele, que ele precisava dormir porque os efeitos da atividade dele estavam estragando a mente dele. Doug pega a Kate com força e avisa que ela precisava encontrar a resposta do elo que unia a assombração com as vítimas e que a Kate estava marcada. Kate sai correndo da casa do Doug e o Doug continua avisando que a Kate precisava encontrar as respostas. E lá vai a Kate correndo rumo a essas respostas. Ela vai exatamente no Dr. Ellis, aquele que entende sobre paralisia do sono. Ellis dá respostas científicas para as tais evidências que a Kate fala. Ele diz, por exemplo, que a morte da Helena foi convulsão, mesmo que a Kate tenha mostrado que uma força oculta poderia estar mexendo na Helena. Por fim, o Ellis só dá respostas científicas. Depois, ele mostra um quarto onde ele faz experiências com pessoas que têm distúrbios do sono. Depois, ele mostra uma sala de controle onde ele estuda os voluntários das pesquisas. Como o Ellis só dá respostas científicas, isso deixa a Kate mais tranquila, já que agora, para ela, a assombração do sono não existe. Kate até mesmo vai se preparar para dormir durante a noite de sono dela. Ao mesmo tempo, o Doug estava dormindo também, e o gerador de energia dele fica com defeito, e por isso o despertador dele é desligado. Portanto, Doug vai cair no sono sem que o despertador possa acordá-lo. Já na casa da Kate, ela acorda tranquila, e quando vai voltar a dormir, eis que ela ouve a voz da Sophie. E isso deixa ela acordada novamente. Kate vai até a janela e lá na janela ela vê a Sophie. Quando a Kate vai olhar para trás, ela vê a Helena a culpando por estar morta. Assim, a Kate abre os olhos novamente. Era uma alucinação, mas de repente essa mesma Kate não conseguia movimentar seus membros, e atrás da Kate estava a assombração, e a assombração sobe na cama da Kate, pega no pescoço da Kate, e a Kate acaba acordando tossindo. No dia seguinte, Kate entra em contato com o avô da Sophie, e ela fica sabendo que a Sophie se sente culpada pela morte da mãe dela, porque a mãe dela morreu no manicômio, e foi a Kate quem levou a mãe da Sophie para lá. E a Helena, a mãe da Sophie, só foi para lá porque a Sophie acabou contando tudo para a Kate. Essa é a lógica que faz a Kate acreditar que tem culpa pela morte da mãe da Sophie. No dia do funeral da Kate, Kate fica olhando tudo pelo lado de fora, se sentindo culpada. Kate recebe uma ligação do Doug, e o Doug estava dizendo que ele acabou dormindo e que a assombração estava na cola dele. E caso ele dormisse dessa vez, o mesmo morreria. A história mostra Doug no banheiro dele, e ele pega um material para cortar a pálpebra direita dele. Quando ele faz isso, o mesmo sente muita dor, e é Kate quem aparece para socorrê-lo. Kate leva o Doug para o Dr. Ellis, e o Dr. Ellis informa que eles só precisam de uma boa noite de sono, que tudo ficará bem, e a Kate torce por isso. O Doug estranha o remédio que a moça vai entregar a ele, e a moça o conforta, dizendo que se algo de errado acontecesse enquanto ele dormia, a mesma iria acordá-lo imediatamente. Kate conversa com o Doug, e o mesmo Doug explica um acontecimento de quando ele estava na guerra, da qual ele acabou matando um inocente. Doug estava sentindo muito remorso por aquilo. A Kate apenas pede para o Doug dormir, e lá vai ele dormir, já que havia tomado remédio para isso. No outro lado, o Dr. Ellis e a sua ajudante já começam a fazer os trabalhos deles. Eles ficam monitorando o sono do Doug e também observam a Kate dormir perto do Doug. O tempo passa e eles ficam exaustos. A ajudante fica cansada e prepara um cigarro para fumar do lado de fora, e por isso o Dr. Ellis fica sozinho monitorando tudo. Daí, com o passar do tempo, eis que a Kate abre os olhos e ela não conseguia se mover, e o capiroto aparece ao lado dela, indo em direção ao Doug. A Kate acaba vendo coisa ruim subindo no peitoral do Doug e levando o corpo do Doug, e olha que a imagem do monitor mostrava uma força invisível carregando o Doug. O Dr. Ellis acaba vendo as imagens e corre para ajudar o Doug, mas já era tarde demais, pois o coisa ruim mata o Doug, quebrando o pescoço do Doug. Enquanto o Dr. Ellis tentava animar o Doug, o coisa ruim vai em direção a Kate e pega no pescoço dela, e assim o olho da Kate fica totalmente avermelhado, mas o Dr. Ellis acorda
a Kate e assim ela desperta buscando fôlego. Kate vai em direção ao corpo do Doug e ela vê que ele estava morto. Ela fica desesperada. O Dr. Ellis informa a polícia que ele não conseguia explicar aquele fenômeno que aconteceu com o Doug e a Kate está ali ao lado totalmente triste com aquilo. Depois o detetive recebe uma ligação. Se tratava da Sophie e lá vai a Kate dirigindo rumo a Sophie. Kate estava se sentindo cansada. Ela chega no hospital onde a Sophie estava e lá estava o avô dela. O avô da Sophie explicou que a pequena teve uma crise durante o sono e parou de respirar, e que agora a Sophie estava vendo coisas. Os olhos da Sophie estavam vermelhos, pois ela também estava marcada para morrer. A Sophie diz que a assombração estava atrás da Kate. A Kate olha para trás e não vê ninguém. Kate entende que a Sophie estava em apuros e ela fala que não era para o avô da Sophie deixar a pequena dormir. O avô da Sophie pede para a Kate ir embora e a Kate avisa a Sophie que não era para ela dormir e se retira de lá. Kate vai até a casa do Doug e ela olha página por página dos materiais que o Doug recolheu. Ela estuda tudo. Tem um momento que bate um desespero nela e ela derruba os papéis do mural. Mas depois ela recompõe e coloca as fotos das vítimas da assombração no mural. E assim ela estuda. Bebe café para não dormir. Estuda de novo. Ela tenta saber o que faz a assombração do sono aparecer. Só que momentos depois a Kate descobre uma caixa do Doug da época em que ele era soldado. E ela começa a ligar os pontos. Depois ela assiste um vídeo do relato da Helena, onde a Helena revela que o ex-marido dela se sentia culpado por trair a própria Helena. E a mesma Helena se sentia culpada pelo divórcio. Daí mesmo a Kate percebe que é o sentimento de culpa que atrai a besta do sono. Kate vai montando o quebra-cabeça, até que a Kate observa a foto do Takahashi e ela não entende qual seria a culpa que ele sentia. Daí ela liga para o detetive de maneira raivosa, pede para o detetive contar o que o Takahashi tinha feito de errado. O detetive enrola um pouco, mas explica que o Takahashi era um funcionário de uma escola de crianças e ele comprou comida vencida e essa comida acabou matando 38 crianças. Daí o Takahashi saiu do país dele e foi para a América e é assim que a Kate entende como a besta do sono foi atraída. O Takahashi saiu do país dele com sentimento de culpa e só atraiu a besta. Depois o Takahashi foi para o grupo de apoio e lá ele atraiu a besta para outras pessoas que tinham sentimento de culpa e assim a besta foi atrás dessas pessoas, inclusive a Helena, o marido da Helena, o Saul, o Doug. Daí a Kate entende que ela se sentia culpada por mandar a Helena para o manicômio e entende que a besta estava atrás da Sophie porque a Sophie se sente culpada pela morte da mãe dela, porque ela delatou todos os acontecimentos bizarros que aconteciam na casa e por isso a mãe dela, a Helena, foi para o manicômio. Ela vai a Kate para o hospital onde a Sophie estava. Kate estava dirigindo e estava com bastante sono. Ela tenta vencer o sono, mas tem alucinações e por isso bate o carro em direção ao poste. Kate vê que não havia assombração nenhuma e por isso ela continua a correr para encontrar outro meio de transporte. Kate entra numa embarcação que a deixará perto do hospital, mas ali dentro ela tem visões, tem alucinações. Ela acaba vendo a besta perseguindo ela. Kate chega no outro lado do mar e entra no hospital. Kate continua vendo que a assombração estava atrás dela, mesmo naquele hospital. E lá vai ela rumo a Sophie. Kate tenta fazer a Sophie acordar e de repente as luzes se apagam e a besta estava ali para buscar a Sophie. A Kate começa a dizer para a Sophie que a Sophie não era culpada pela morte da mãe dela. Ao mesmo tempo, a besta começa a tirar o lençol da cama da Sophie, se preparando para atacá-la, mas eis que a Kate pede para a besta a levá-la no lugar da Sophie. Kate acorda a Sophie e assim a Sophie é despertada e a assombração havia sumido. A Sophie entende que a culpa não era da Kate. Ela afirma que vê a Kate como inocente. Kate fica feliz dando um forte abraço na Sophie. Kate manda a pequena Sophie dormir e depois a própria Kate vai dormir, pois ela estava tranquila, tendo a certeza de que tudo estava bem. Mas a Kate tem um sonho do qual tudo parecia estar bem, porém, quando ela se aproxima da Sophie, a menininha diz que ela perdoou a Kate, mas a Helena, a mãe dela, não perdoou.
Kate olha em volta e vê a assombração da Helena olhando para ela e a culpando por estar morta. Daí a Kate vê o corpo dela dormindo e a história foca no corpo dela. Kate tenta se movimentar, mas não consegue. Daí a cadeira onde ela estava sentada, ela de frente a uma porta. A besta saiu daquela porta indo em direção a Kate, levando a Kate ao pânico, mas ela não conseguia se movimentar. A besta flutua e ataca a Kate. E assim a história acaba.